Bom dia, igreja! Bom dia! Está me ouvindo bem no fundo? Pessoal aí, então? Via? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Leandro. Nós somos a Igreja de Cristo Internacional de Ribeirão Preto. E nós temos visita hoje. A família da Gi veio nos visitar hoje. O papai, a mamãe. Sejam bem-vindos, tá bom? Vocês estão animados hoje, gente? Sim! Obrigado ao pessoal aí do louvor. Muito bom poder adorar a Deus, poder meditar no que a gente está cantando para Deus. Hoje vamos falar sobre um tema bem importante: comunicação de Deus. Mas eu quero chamar a gente fazer uma oração antes de a gente estudar a palavra de Deus, tudo bem? Vocês me acompanham, por favor? Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa manhã, pelo fôlego de vida que o Senhor nos dá. Obrigado pela nossa saúde, pela nossa família, por todas as coisas que o Senhor tem nos dado, Deus. Obrigado porque temos o privilégio de poder estarmos aqui juntos, como irmãos e amigos, e poder louvar e falar palavras tão lindas para o Senhor, Deus, porque o Senhor é digno disso, só o Senhor merece toda a glória, todo o louvor nosso. E nós queremos te pedir para que o Senhor continue falando aos nossos corações nesse momento, no momento que vamos abrir tua palavra e vamos tentar extrair o máximo daquilo que o Senhor quer para nossas vidas. E eu peço em nome de Jesus para que o Senhor, Espírito Santo, possa abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, para podermos realmente estudar a tua palavra e fazer sentido ao nosso coração, que nós possamos tomar decisões sérias para a nossa vida hoje, mediante aquilo que o Senhor vai falar conosco nessa manhã. Amamos o Senhor, amamos Jesus. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz, Senhor. Oramos muito grato. Amém. Eu acredito que todos nós vamos concordar que a comunicação é extremamente importante praticamente para todas as áreas da nossa vida. Seja no casamento, no trabalho, na faculdade, na igreja, né? Aliás, eu estou aqui me comunicando com vocês, não é verdade? Tudo que nós fizemos aqui sobre louvor, a gente está aqui cantando, eu tocando, e a Bruna também tocando, o João ali nos slides. Temos um propósito final, que é se comunicar com a igreja, e todos nós juntos nessa comunicação louvar a Deus. Amém. Mas qual é o principal objetivo da comunicação? É a troca de informação, verdade? 2 ou 3 pessoas ali, mas com esse objetivo de compartilhar algo, de ensinar algo, de falar dos seus sentimentos. Essa é a ideia da comunicação. Não sei se vocês sabem, mas existe 7 formas de comunicação. É a comunicação verbal, a oral, a escrita, a formal, a comunicação informal, a escuta ativa e a comunicação digital, que é o que a gente mais vê hoje nessa evolução da tecnologia, né? Então, quando nós olhamos para esse tipo de comunicação, nós percebemos que Deus nos deu recursos para termos uma boa comunicação, verdade? Mas quando essa comunicação não é boa, podemos ter problemas sérios. Eu quero passar um vídeo agora para a gente poder entender um pouquinho do que pode acontecer quando a gente não tem uma boa comunicação. Valeu, João. Obrigado.
Amém. Algo simples. Uma comunicação simples que salvou a vida do coelhinho. No final do vídeo, tem uma frase, se vocês se atentaram, que fala assim: a comunicação precisa, no lugar certo e na hora certa. É a garantia para o sucesso. Vocês se atentaram no final dessa mensagem? E talvez você já esteja pensando nessa parte de comunicação, mediante ao vídeo, já esteja pensando, já tentando aplicar como que você pode melhorar isso na sua família, lá no seu trabalho, como que eu posso ter uma melhor comunicação com os meus filhos, talvez, enfim. Mas eu quero levar essa frase para o nosso relacionamento com Deus. E aí surgem algumas perguntas. Como está a sua comunicação com Deus? Nós vimos que a comunicação é uma interação de duas pessoas ou mais, amém? Então, nessa comunicação com Deus, é você e Deus. E nós sabemos que a nossa comunicação com Deus é através da oração. Então, quando nós falamos com Deus, nós estamos se comunicando com Deus. E aí surge uma outra pergunta. Mas e como Deus se comunica conosco de uma forma clara? Como que Deus fala com você, dia após dia? Como posso ter a certeza que Deus está se comunicando comigo? Que não é a minha mente, que não é os meus sentimentos, mas é Deus falando comigo. Como que nós podemos ter essa certeza? Vocês estão animados? Sim. E tem um texto na Bíblia que pode nos ajudar a entendermos como Deus se comunica conosco. Então abra a sua Bíblia ou ligue ela lá em Salmos, capítulo 19. Vamos estudar esses versículos e vamos entender como que Deus se comunica conosco. Esse Salmos foi um salmo escrito pelo rei Davi, um personagem bem conhecido por nós na Bíblia. Vamos entender a maneira que Deus se comunica. Dando já spoiler aqui, o texto vai nos mostrar que Deus fala conosco de duas maneiras. Então a gente pode entender assim, do versículo 1 ao 6, nós vamos ver que Deus fala conosco de uma forma natural. Deus fala conosco de uma forma das coisas criadas, coisas do nosso dia a dia, e nós vamos estudar isso. E do versículo 7 ao 14, nós vamos ver que Deus fala conosco por meio do sobrenatural. Amém? Amém. Sobrenatural. Então a gente vai entender primeiro como podemos ouvir a Deus por meio do natural. Podemos ouvir Deus todos os dias, até mesmo naqueles dias que Ele parece estar em silêncio conosco. Mas Ele fala conosco. Então, na primeira parte do Salmo, vocês estão aberta a Bíblia aí, está ligada? Eu não vou colocar os versículos aqui, tá? Vamos acompanhando juntos. Então, na primeira parte do Salmo, Davi vai enfatizar uma forma de comunicação de Deus que é infalível. E me acompanha no versículo 1. Versículo 1, Davi fala assim: os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Então Davi ele diz que Deus se comunica conosco, Deus proclama, Deus declara, Deus fala por meio do natural. Deus fala com cada um de nós por meio da natureza. E esse versículo tem algo específico, por meio do céu. Porque Deus pode estar se revelando e falando conosco um dia comum, ou em todos os dias comuns, por meio de coisas naturais. E o céu é uma delas. E tem uma escritura no Novo Testamento que reforça isso, lá em Romanos. Fala: desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto,
eles não têm desculpa nenhuma. Não temos desculpas para não ver Deus e nem sentir Deus no nosso dia a dia. Deus se comunica conosco através de todas as coisas criadas por Ele. Amém. Você não vê e nem sentir Deus no seu dia a dia, isso não significa que Deus não está se comunicando com você. Você não vê e sentir Deus é uma coisa. Deus não está se comunicando com você é outra coisa. Mas é interessante pensar que podemos estar ouvindo e sentindo de Deus menos, porque podemos estar olhando menos para o natural. Faz sentido isso? Sim. E eu quero fazer um paralelo aqui do céu com U e do céu com L. Porque o céu com o final U é o céu que nós vemos, é o céu que nós vimos na Bíblia aqui, é o céu que dá glória a Deus, é o céu que contempla a Deus. Mas tem um outro céu que é o final com L, que é o céu de celular. E é interessante pensar que talvez a nossa primeira contemplação do nosso dia, hoje, não seja mais o céu com U, mas esteja sendo o céu com L, que é o celular. Talvez nós acordamos e já buscamos o céu, mas o céu com L, e não o céu com U. E com isso nós já somos roubados. E talvez por isso nós não estejamos vendo a glória de Deus. Perdemos essa comunicação de Deus. Talvez nas primeiras horas da manhã, em vez de nos comunicarmos com Deus, seja em oração ou leitura, olhar para o natural, para a natureza, talvez nos deparamos primeiramente com o celular. Às vezes buscamos mais a comunicação do WhatsApp, olhar as mensagens de manhã, as notícias que estão saindo, ou a preocupação e a ansiedade do que vamos fazer no nosso dia. E isso toma conta do nosso coração, os compromissos, e aí nós não percebemos a comunicação de Deus logo ao acordar. Muito bom, Lê. Em vez de olharmos para o céu com U, buscamos o céu com L. E com certeza já vamos perder boa parte da comunicação de Deus conosco. Deus se manifesta a nós por meio do que é biológico, por meio da criação, da natureza, das coisas criadas por Ele. Nós podemos estar ouvindo menos a Deus porque estamos contemplando menos a Deus em sua criação. Faz sentido isso? Amém. E aí no versículo 2 e 3, me acompanhe por favor. Salmos. Fala assim, ó, um dia fala disso a outro dia. Uma noite ou revela a outra noite. Sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz. O versículo 2 e 3 fala sobre que um dia comunica com o outro dia. Que uma noite revela a outra noite. Ou seja, cada lindo dia que começa é uma forma de Deus falar conosco. Hoje é mais um dia que começou. Deus já falou conosco hoje nessa manhã. Amém. A gente pode contemplar Deus nessa manhã. Olha o sol e o céu lindo que está hoje. A gente pode olhar para esse céu lindo, a gente pode contemplar a linda natureza e ver a glória de Deus se manifestando em misericórdia por nós. Porque quando a gente lê lá em Lamentações, uma das escrituras que eu mais gosto da Bíblia, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos,
pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amém. Amém. A cada manhã, mesmo Deus não falando conosco de uma forma audível, Ele nos fala que nos ama, porque a misericórdia dele se renova cada manhã, cada manhã, cada manhã por nós. Amém. E nós podemos ver essa misericórdia de Deus por nós a cada dia, através da nossa família, das nossas amizades, do reino, da igreja, do seu trabalho, da comida, da sua roupa, da sua casa. Tudo isso é misericórdia de Deus por nós, porque Deus nos ama. Verdade. E fora isso, temos tantos pecados e tantas coisas erradas que falamos, que pensamos, e Deus perdoa cada um de nós através do sangue de Jesus a cada dia. Deus não se ira comigo e com você, porque a misericórdia dele, e isso é a cada dia, a cada dia. Deus nos dá a chance de olharmos para Ele, contemplar o céu, e com isso confiar nele, buscar a Ele, e com isso amar a Ele. Deus é misericordioso. E eu, fazendo esse tempo aqui para nós, eu quero compartilhar com vocês algo que veio na minha mente e talvez faça sentido para vocês. Se não for, deleta, mas se for, fique e pense nessas coisas. Eu fiz uma conta básica. Eu tenho 41 anos, né? Então eu fiz uma conta básica que 41 anos eu vivi 14.965 dias. E aí eu incluí mais início de janeiro até 9 de junho, até o dia de hoje, que Deus deu mais 160 dias. Então, o total até hoje eu vivi 15.000 dias, 125. Talvez você possa ser mais novo do que eu, você possa ser mais velho do que eu, talvez você viveu menos dias do que eu, ou até mais dias do que eu não sei. Mas eu fiquei pensando, desses 15.000 dias que eu vivi, quantos desses dias Deus tentou se comunicar comigo? Quantas vezes Deus tentou chamar a minha atenção para Ele e eu não dei atenção? Eu não olhei para o céu, eu não olhei para as coisas que Deus tem me dado, eu não olhei para as coisas palpáveis que eu sei que foi Deus, e talvez eu ignorei boa parte desses 15.000 dias que eu vivi. Você já parou para pensar quantas vezes, em todos os dias da sua vida, Deus tentou se comunicar com você? Dizendo em algumas delas, não faça isso, olha, isso é errado, olha, isso vai te fazer mal, olha, eu não quero que você vá por esse caminho. Quantos dias será que Deus não falou conosco? Quantas vezes Deus quis falar para você o quanto que você é especial para Ele? O quanto que Ele te ama? O quanto que Ele enviou Jesus por você? Quantas vezes Deus não está tentando se comunicar com você ao longo dos dias da sua vida? Deus fala ao nosso coração por meio de coisas simples. Um convite, um abraço, uma mensagem, uma igreja simples como essa. Deus está falando conosco o tempo todo. E aí no versículo 4 ao 6, me acompanhe por favor. Ele fala assim, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa do seu calor. É muito claro que quando Davi fala do noivo e do sol, ele está se referindo a Jesus, o nosso rei, o nosso Senhor. Davi está profetizando sobre Jesus, e é uma profecia que está lá
em Malaquias 4:2. Malaquias fala: mas para vocês que temem meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. Amém. Jesus é o sol da justiça, porque ele se levantou do seu trono, saiu da sua glória, desceu até aqui, morreu em nosso lugar, e com isso ele nos trouxe cura Amém. para os nossos pecados. Amém, igreja? Amém. Esse é o sol da justiça. Olê, mas e o noivo? Simples, temos várias escrituras. Escolhi uma, Apocalipse. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Esse noivo que João fala na visão em Apocalipse é Jesus, e a noiva somos nós, a igreja. Amém. Precisamos estar preparadas, vamos dizer assim, para o noivo. E Davi compara o sol com o noivo. É uma profecia sobre Jesus. O noivo da igreja que sai como um herói. Jesus é o nosso herói. Jesus é um herói que vai do nascente ao poente, que vai de uma extremidade à outra, que não para. E Jesus manifesta esse brilho como um herói para salvar, para cuidar, para proteger a sua noiva. Nós, igreja. Sabe, irmãos e amigos, a natureza está pregando o Evangelho para nós todos os dias. Amém. Não é só por meio da Bíblia. Todos os dias a natureza está anunciando a glória do nosso Deus, o poder do nosso Deus, a majestade do nosso Deus. E Ele nos mostra através de Jesus em cada coisa. Precisamos estar atentos. E aí no versículo 6, que é um ponto que eu achei bem interessante, que ele fala que ele sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Aí ele fala: nada escapa ao seu calor. Eu acho que a partir de hoje a gente pode mudar um pouco a nossa visão quando se refere ao sol e o calor de Ribeirão Preto. Não é verdade? Nada escapa, nada escapa. Muitos de nós reclamamos do calor de Ribeirão Preto. E realmente aqui faz muito calor, é bem quente mesmo. Mas a Bíblia nos chama a atenção de olhar para o sol, estamos estudando aqui, de uma forma diferente do normal. Porque sabemos que o sol que é necessário para nós sabemos disso, amém? Sem o sol nós não ficaremos vivos, porque nós precisamos do calor do sol, e Deus é tão incrível que o calor para nós é sob medida. Se ele fosse mais quente, nós não suportaríamos, e menos também. Deus é perfeito. E quando nós olhamos para Jesus, muda alguma coisa? Jesus é perfeito, é na medida certa. Uau, é incrível! O texto nos fala que ninguém pode escapar do calor do sol. E se nós olharmos com os olhos espirituais, ser sincero, que privilégio nós temos, né? De estar em uma cidade quente, de poder sentir o sol na nossa pele, mas de contemplar o sol olhando para Jesus. Amém. Podemos, a partir de hoje, agradecer a Deus pelo sol quente que temos. Quando você estiver sentindo no seu corpo aquele sol de 40 graus, 41 graus, pense que esse sol é tão quente como o amor de Jesus por você. Amém. Pense assim como você não consegue escapar do calor de Ribeirão Preto, que eu já vi alguns comentários, é impossível, esse calor é muito forte. Assim você não vai conseguir escapar do amor de Jesus por você. Amém. Não vai escapar. Às vezes nós queremos nos abrigar até na sombra. Está quente também na sombra. É igual a Jesus. Nós não vamos conseguir escapar. Até aqueles que não consideram Jesus como Senhor,
ainda assim usufrui da bondade de Jesus na cruz do Calvário. Mesmo sem saber e mesmo negando, mas usufrui. Quando você estiver sentindo no seu corpo aquele sol de 40 graus, pense, que calor forte, que calor intenso, que exagero de calor, meu Deus! Todas essas coisas se comparam com o amor de Jesus por você. O amor de Jesus é forte por nós mesmos, é intenso ao ponto de morrer na cruz em nosso lugar. O calor de Jesus ele é exagerado porque em meio aos nossos pecados Ele continua amando, e podemos e podemos a cada dia perceber isso com um simples gesto de observar a natureza. E existem outras coisas que a gente poderia contemplar com as coisas naturais, Jesus e Deus. Por exemplo, a maioria aqui de nós come pão pela manhã, amém? Amém. Ou pão de farinha de integral, enfim, mas come pão. Jesus diz que Ele é o pão da vida também. Então, se estiver comendo aquele pãozinho gostoso no café da manhã, pense que Jesus é o pão verdadeiro. Amém. Bebemos água, precisamos de água. Jesus diz que Ele é a água da vida. Todos nós aqui trilhamos algum caminho para ir para a faculdade, trabalho, enfim, caminhada. Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Todos os dias nós vemos crianças, seja na rua, ou para quem é pai e mãe aqui, Jesus nos chama a termos um coração de criança. Porque só assim nós herdaremos o reino de Deus. Almoçamos e jantamos todos os dias. E a Bíblia nos traz várias histórias que teremos um banquete no céu. Tudo isso, Deus quer nos tirar de uma mente focada aqui 100%, e levar uma mente para as coisas dele do céu. Amém. Coisas que fazemos a cada dia. Deus se comunica conosco o tempo todo. Deus é muito bom. Amém? Amém. Vamos para a segunda parte agora. Então, do versículo 1 ao 6, vimos que Deus fala conosco, Deus se comunica através do que é natural, por meio do céu e do sol. E a partir do versículo 7 agora, Davi vai nos mostrar a outra forma que Deus se comunica conosco, que é através do sobrenatural, por meio daquilo que é revelado. Então, nesses próximos versículos, a gente poderia fazer aqui 2 pregações sobre esses próximos versículos, porque tem muita coisa que dá para a gente tirar, mas pelo tempo eu vou pegar alguns pontos que eu acho que é principal para a nossa fé e para a nossa caminhada, tá bom? Então, no versículo 7, dessa questão do ser sobrenatural e do ser revelado, Davi nos fala que uma das formas que Deus fala conosco é: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Então, quando nós buscamos a lei do Senhor, é uma forma de Deus se comunicar conosco através do sobrenatural. Porque a Bíblia não é um livro comum. Não é um livro comum. E tem uma frase que eu acho que é interessante, que fala: Deus nunca está em silêncio para quem está com a Bíblia aberta. Amém. Deus não fala comigo. Deus não ouve as minhas orações, mas você está com a Bíblia aberta? Você está buscando as direções de Deus, as orientações de Deus? Bíblia fechada, Deus não vai falar mesmo. Vimos que o natural é muito importante, mas o natural não é suficiente. Contemplar Deus só pelas coisas criadas é bom, mas isso não vai sustentar a nossa fé e uma intimidade com Deus. E aqui fala que a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Revigorar a alma, dar alegria à alma, é só a palavra de Deus que pode trazer. Pessoas têm buscado essa alegria da alma em dinheiro, em status, em sexo, em droga, seja lá o que for, e elas não têm conseguido, não vão conseguir, porque só tem através da palavra de Deus. E um exemplo claro do que eu estou falando, vocês vão lembrar lá em Mateus 4,
quando Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você lembra dessa passagem? Sim. Ele não está dizendo que o pão não é importante. Ou seja, que o natural não é importante. Ele está dizendo que o natural sim é importante, porque ele diz nem só de pão. Não é que o homem vive só de pão. Ele diz que nem só de pão vive o homem. Mas que o natural não é suficiente. Nós precisamos do sobrenatural de Deus, a palavra de Deus na nossa vida. E existe uma parte de nós que só vai ser preenchida por meio de uma revelação da palavra de Deus. É você com Deus. E depois o texto nos diz que a palavra é digna de confiança e que dá sabedoria para os inexperientes. Essa palavra no hebraico, inexperiente, não é um sentido de jovem ou de alguém que está começando. Não é nesse sentido. É de quem não está pronto. É alguém que não sabe tudo. Você pode ter 20, 40, 50, 60, 80 anos. Você pode ter quantos anos for. Você não sabe tudo. Eu não sei tudo. E nós estamos muito longe nessa visão de saber tudo sobre a vida, casamento, questão de filhos, vida de solteiro, seja lá o que for a área. Nós não sabemos nada. Nada. E quando a gente lê isso, você percebe que tem uma promessa de Deus aqui? Há uma promessa aqui. A promessa de sabedoria para aqueles que reconhecem que não sabem. Amém. Há uma sabedoria do não saber, do não estar pronto. E aí o que a gente faz? Busca na fonte. Quem é a fonte? Deus. Quem é a fonte? A Bíblia. E Deus dá uma promessa. Se você tiver um coração, eu não sei, e eu estou aberto a poder aprender, Deus te fala da promessa. Você vai ter alegria no seu coração. Precisamos ter humildade para buscar essa sabedoria em Deus. Se moldar a palavra de Deus. Amém? Amém. Faz sentido isso? Total. Sim. Versículo 8. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Aqui tem outra promessa. Dessa comunicação de Deus sobre o sobrenatural. Ele fala que os preceitos do Senhor são justos. E a promessa dele é: darão alegria ao nosso coração. Olha, você se sente triste na sua vida? Você acha que sua vida não está indo muito bem? Você é uma pessoa meio melancólica? Deus é um remédio poderoso para você. É verdade. Deus é um remédio poderoso para alegrar a nossa vida, alegrar o nosso casamento, alegrar a nossa família, alegrar a nossa casa, alegrar a sua vida de solteiro. Deus é um remédio poderoso para nos trazer alegria em nosso coração. O que nos faz ter essa vida de alegria é porque os mandamentos de Deus trazem luz aos nossos olhos. Vemos nossa vida realmente onde ela está. E onde que vem essa alegria? Quando nós buscamos a Deus e mudamos por amor a Deus. Automático. Obediência gera alegria em Deus. Versículo 12, me acompanhe. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Quem pode ver a si mesmo sem a luz da palavra de Deus? É a palavra de Deus que nos mostra quem somos realmente. Acho que todos nós aqui, antes de estudar a Bíblia, de se deparar, achávamos que éramos pessoas boas. Eu não sou tão mal assim. Eu não sou um filho tão mal assim. Eu não sou um pai tão ruim. Eu sou uma boa mãe. Mas nós, quando colocamos a régua que é Jesus, aí a gente vê que nós estamos zoados.
porque o padrão de Jesus é muito alto. Mas sem a palavra de Deus, você acha que está vivendo uma vida da hora. Estou curtindo minha vida e está se acabando por aí. Só por meio da palavra que eu posso descobrir os falsos testemunhos que eu tenho dado acerca de mim mesmo. Quando eu olho para a minha vida e me deparo com a Bíblia, aí eu consigo enxergar onde eu preciso melhorar para Deus. O falso testemunho é tudo que é diferente daquilo que Deus disse para nós. Por isso que um cristão, 20 anos na fé, 50 anos na fé, não interessa, precisa constantemente estar lendo a Bíblia. Fazer essa autoavaliação a cada dia, do seu coração, dos seus pensamentos, da sua vida. Mas perante a Bíblia, olhando para Jesus, Ele é a nossa régua. E eu posso me ver de forma distorcida. Você pode se ver de uma forma distorcida. Eu posso ver o outro de uma forma distorcida. Eu posso ver o mundo de uma forma distorcida. Eu posso ver Deus de uma forma distorcida. A Bíblia, a palavra de Deus, nos ajuda a tirar todas essas distorções. Não deixe os seus sentimentos definirem você. Não deixe as situações que acontecem em volta de você definir quem você é. Quem define você é Deus. Amém. Quem define você é a palavra de Deus. O que Deus fala de você. Quem é você para Deus? Nós somos o que a palavra de Deus diz que somos. Somos falhos, pecadores, miseráveis, maus. Vírgula. Deus nos ama, somos filhos de Deus e Deus tem o melhor para nós. Amém. É isso que a Bíblia fala sobre nós. Eu quero concluir esse nosso tempo aqui no versículo 14. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha, meu resgatador. Amém. Quem se comunica com Deus através do natural e do sobrenatural, como nós vimos aqui, essa pessoa ela vai ter um entendimento do poder da palavra de Deus. Ela vai ter um entendimento do poder da própria palavra na sua vida e na vida de outras pessoas. Você quer mudar a sua vida? Você quer mudar o ambiente que você mora? Você quer mudar o mundo? Comece a declarar o que Deus declara. Comece a dizer o que Deus diz. Que as palavras da sua boca, que as palavras da minha boca sejam agradáveis diante de Deus. É impossível alguém que se comunica com Deus por meio do natural e do sobrenatural falar palavras que não estão condizentes com a vida de Jesus. Que saem coisas da nossa boca que parecem mais coisas do mundo do que coisas de quem é um cristão. E eu não falo só de palavrão, não. Eu estou falando de palavras rudes a outras pessoas. Palavras que ferem outras pessoas. Nós não vemos essas palavras em Jesus como nós vemos na Bíblia. As palavras elas são geradas em um lugar. E a Bíblia fala que a boca fala o que o coração está cheio. Então por isso não basta apenas falarmos palavras bonitas um para o outro, agradáveis, manter a aparência de cristão, mas que a meditação do nosso coração precisa agradar a Deus. A boca fala que o coração está cheio. Seu coração está cheio do que hoje nessa manhã? Meditar no nosso coração é pensar no dia a dia as coisas de Deus, o natural, as coisas simples. Meditar nas coisas sobrenaturais de Deus e nós nos enchemos disso, dia após dia, dia após dia. Sermos humildes
Isso é possível se comunicando com Deus por meio do natural e do sobrenatural. Amém? Amém. E eu separei algumas perguntas para a gente poder refletir na semana. Depois eu vou mandar isso no nosso grupo da família. Se quiser bater foto, fique à vontade. E eu quero pedir para nós, que fazemos parte da igreja, se possível, pegue essas perguntas e leve para o seu discipulado. Fale sobre essas coisas. Eu acho que a gente pode ter ótimos tempos sobre isso. Amém? Amém. Primeira pergunta. Você sente Deus se comunicando com você através das coisas naturais? Se sim, qual tem sido a sua resposta a Deus? Se você tem percebido as coisas naturais, você tem adorado mais a Deus? Você tem louvado mais a Deus? Você tem falado mais de Deus para outras pessoas? O que você tem feito com as coisas que Deus tem se comunicado com você através das coisas naturais? Você tem tido uma boa comunicação com Deus através do céu comum? Ou você tem sido roubado por contemplar mais o céu com Ele? Eu acho que nós podemos estar precisando de ajuda em questão das redes sociais. Podemos estar perdendo muito tempo em nossa vida contemplando o céu com Ele, em vez de estar contemplando o céu com Ele. Na sua comunicação sobrenatural com Deus, quais áreas você sente Deus falando mais com você? A busca pela alegria da alma? Busca pela sabedoria? Ou a busca da verdade que a Bíblia diz sobre quem você é? Hoje, qual dessas áreas Deus tem se comunicado mais com você? E quais dessas áreas Deus está chamando você para um crescimento espiritual hoje? E a última, na sua comunicação sobrenatural com Deus, você acha que as palavras da sua boca e a meditação do seu coração têm agradado a Deus? Vamos lá. Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, por todas as coisas que o Senhor falou ao nosso coração, Deus. Eu peço muita humildade para cada um de nós. E eu me incluo nisso. Talvez eu seja o que precisa de mais misericórdia entre todos nós aqui. Eu peço ao Senhor que o Senhor possa, Espírito Santo, nos ajudar a fazer uma reflexão profunda do nosso coração. Onde nós estamos com o Senhor? Como anda a nossa comunicação com o Senhor? Se temos sido negligentes com isso, nós estamos vivendo um dia após o outro por viver, comer, beber, trabalhar, estudar. Talvez a gente esteja contemplando realmente, Deus, quem o Senhor é e tudo aquilo que o Senhor faz para chamar a nossa atenção para Ti, Deus. Pedimos perdão se o nosso coração está longe do Senhor. Pedimos misericórdia, pedimos, por favor, Senhor, paciência com nossa vida, com o nosso coração, mas também que nós possamos hoje tomar decisões importantes na nossa vida, Deus. Porque a gente não sabe o dia que a gente vai estar perante ao Senhor, Deus. Pode ser hoje. A gente não sabe nem se vai terminar o dia hoje, Deus. Pai, continue falando aos nossos corações. Obrigado por Jesus, porque a cruz do Calvário realmente é um outdoor de comunicação para nós todo dia. Que nós possamos buscar a Tua palavra, Deus, a cada momento, a cada instante, seja qual for a área da nossa vida, porque o Senhor está nos chamando, Senhor, para sair do pecado, Deus. Que possamos ter forças para sair, que possamos ter forças para poder buscar o Senhor e mudar a nossa vida para o nosso bem, principalmente, mas porque a gente vai aprender a amar o Senhor, Deus. Obrigado por Jesus, por doar na cruz do nosso lugar. Estamos muito gratos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé e vamos cantar mais um louvor.